A nova providência está fazendo mais do que tirar erros das ruas. Eu vi. E não importa o que estão fazendo, eu só sei que é muito errado. Por isso montamos nossa própria operação. Caramba! Onde conseguiram tudo isso? Temos os nossos recursos. Então, agora somos espiões ultra secretos? Irado! É uma pena o que aconteceu com o Branco. Eu nunca achei que diria isso, mas vou sentir saudade dele. Que tocante, Rex. Eu, por outro lado, aproveitei meus 6 meses livres de Rex. Agora, se as declarações acabaram, temos muito trabalho. Ah, com certeza não pode ficar melhor que isso. Ah, tirando uma coisinha só. Eu posso ter uma TV? Meus carioquinhas, infelizmente o Monte de Companhia de hoje chegou ao fim. Eu sei que ninguém queria isso, nem eu, nem o seu José, nem o Chico, não é? Mas olha só, amanhã a gente está de volta e vocês não podem perder. Tchau, tchau, seu José, tchau, Chiquinho, amo vocês, sejam gentis uns com os outros e fiquem com a SBT Rio. Beijo! SBT Rio. Oferecimento. Preço, atendimento e qualidade. Presunic. Anhanguera. Você faz, a transformação acontece. Inscreva-se já. Olá, boa tarde. Rio de Janeiro, a gente já começa com essas imagens polêmicas. Um tumulto em Itaboraí. O que está acontecendo aí? Esse homem está tendo um surto psicótico e os homens do Corpo de Bombeiro tentam acabar. Só que o que tinha acabado de acontecer, esse senhor que estava com o pau na mão tinha quebrado uma ambulância inteira. Os bombeiros tiveram que usar, daqui a pouco você vai ver na imagem, um jato d'água para conter o paciente. Quer ver? Daqui a pouco tem a imagem aí para vocês. Ele já está contido no chão. Agora a gente vai mostrar para vocês o momento que os bombeiros têm que jogar um jato d'água para tentar conter esse homem que tinha acabado de quebrar uma ambulância inteira por dentro com o pau. Olha só, agora sim, ele usa o jato d'água, vem um bombeiro, tenta conter, as irmãs estão ali e o outro vem por trás e dá uma voadora para tentar imobilizar o paciente. A família diz que houve excesso e falta de preparo para lidar com essa situação. E você aí de casa, olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao SBT Rio. Solta a buzina, eu quero saber a sua opinião, quero saber tudo, que aqui você participa. Você já sabe, pode entrar, a casa é sua, é hora de começar o SBT Rio com muito jornalismo na veia. Daqui a pouco você vai ver essa reportagem completa que eu abri as imagens aqui, tá ficando pronto e eu trago direto de bandeja para sua casa. Mas antes a gente tem as imagens, daqui a pouco a gente vai mostrar também essa reportagem. Uma guarda municipal sofreu um atentado em Bangu. Ela levou 5 tiros, essa que tá aparecendo, moça bonita, hein, que apareceu, ela tá em estado gravíssimo. O ex-marido é o principal suspeito, não para a polícia, mas para ela. Sabe por quê? Segundo a mãe dela, ela estava conversando com a mãe quando recebeu os tiros. O carro emparelhou e disparou. Ela recebeu pelo menos 3 tiros no peito. E antes de perder os sentidos, ela teria contado para a mãe por telefone que quem teria feito os disparos seria o ex-marido. Sabe quem é ele? Um atirador da tropa de elite da PM. Isso mesmo, meu amigo, do BOPE. A reportagem já está ficando pronta e daqui a pouquinho você vai ver todos os detalhes aqui no SBT Rio. Agora eu vou falar com vocês sobre essa história, tal do rolezinho. Já tô ficando com a preguiça, gente, de falar disso, mas tá bom. Isso tem repercussão, é claro. Shoppings do Rio de Janeiro e também de Niterói perdem mais da metade do faturamento por causa dos tais chamados rolezinhos no fim de semana. Os comerciantes vão exigir na justiça que os organizadores paguem pelos prejuízos. Rodou.
As vendas caíram em 50% só no Plaza Shopping em Niterói, segundo a Associação de Lojistas. Os comerciantes vão entrar na justiça contra os realizadores do evento para exigir ressarcimento. No último sábado, eles foram obrigados a fechar as portas por 2 horas, depois que 50 pessoas entraram no local gritando palavras de ordem. Os lojistas disseram que foram prejudicados também no domingo, quando os clientes sumiram com medo de nova confusão. No Shopping Leblon, que não abriu no domingo por causa do rolezinho, o movimento que começou a cair no sábado diminuiu 60% nesta segunda-feira. Segundo especialistas, o prejuízo em pleno feriadão pode ter chegado a mais de 3 milhões de reais, já que o centro comercial, com mais de 200 lojas, fica numa área turística. A administração do shopping, que decidiu fechar por questões de segurança, não comentou o assunto. Sabe por que eu falei que eu tô com preguiça desse assunto? Porque, na verdade, como eu disse ontem, bati o martelo, quem seria o maior prejudicado? Tá aí, os comerciantes. Quem trabalha, quem gera emprego e quem, como todos nós, somos meros pagadores de impostos diante de injustiças, que, é claro, tem que se mudar com o movimento social. Mas eu pedi para escreverem para mim aqui o que o dono de um restaurante ali do Shopping Leblon, ele disse, né? Ele perdeu o faturamento 15 mil reais só no domingo, tá? E disse que tá muito preocupado porque, na verdade, ele não sabe exatamente o que é um tal do rolezinho. Ninguém explicou pra gente, na verdade, exatamente o que é, se é que as pessoas sabem. Ele disse o seguinte, se é uma manifestação cívica, beleza. Ele acha que o pessoal tem que entrar mesmo, mas se o objetivo é fazer quebra-quebra, o arrastão, então, como eu disse ontem e ele repetiu para os jornais, isso é caso de polícia. Um outro lojista afirmou que tem medo que outros rolezinhos venham a ser marcados e que o comércio se vire refém dessa situação. Meu amigo lojista, me desculpem, mas vocês já viraram sim faz muito tempo, mais uma vez pela inércia do Estado. Confusão envolvendo estudantes da Gama Filho. Eles foram retirados à força de uma área do Congresso Nacional. A polícia mesmo enquadrou os caras, tá? Como a gente viu lá em junho, pois é, se repetiu. Eles queriam uma solução para a crise que provocou o fechamento das universidades e deixou milhares, mais de 30 mil alunos a ver navios e, claro, funcionários com a mão no bolso. Rodou. Policiais militares e do Senado Federal tentaram negociar uma saída pacífica com os 20 estudantes acampados no gramado do Congresso. Um decreto legislativo proíbe a montagem de tendas no local. Houve resistência. Eu vou ter que levar todo mundo para a delegacia. Partiu! Agentes começaram a recolher faixas, lonas e colchões usados pelos estudantes. Você não tem o direito de levar. Não, isso não é similar. Isso é um edredom, isso não é tenda ou similar. O clima ficou tenso. Este aluno acabou arrastado pelos PMs. Esta foto mostra que até spray de pimenta foi utilizado para retirar os outros estudantes à força do gramado. Você tá detida, na minha cara, gás de pimenta! Covarde! Todos foram levados para a delegacia acusados de desobediência. Os alunos da Gama Filho estão em Brasília desde a semana passada. Eles pedem uma reunião com a presidente Dilma Rousseff para reverter o descredenciamento da Gama Filho e Universidade da Cidade feito pelo MEC. Os alunos tentam conseguir a federalização das universidades ou a transferência para instituições federais. Os estudantes devem entregar ainda hoje ao Ministério da Educação um relatório completo com a situação de cada curso das universidades fechadas. O edital para a chamada transferência assistida deve ser lançado esta semana. O Ministério Público Federal já solicitou que o Grupo Galileu, responsável pelas instituições, seja investigado pela Polícia Federal. Perdão de dívida, eu acho absurdo pedir perdão de dívida dos caras que assumiram, como foi o Galileu, e destruíram uma universidade de anos, de décadas. O que eu acho que esses alunos têm que prestar atenção é que federalização também acho que o governo já se mostrou muito incompetente para isso. Esses alunos só querem, na verdade, saber qual é o destino deles. Eles não querem saber se vão estudar aqui, ali, desde que seja no Rio de Janeiro, desde que não interfira na vida pessoal deles, e eles têm razão, mas que ele tenha um estudo e tenha o futuro garantido e o dinheiro não perdido. É isso que esses estudantes querem, é isso, é apenas isso. Alô, ministro Mercadante, não me decepcione mais ainda. Tá ficando quieto diante de uma situação que pode piorar tanta política que você gosta de fazer, né não? Hoje eu recebi uma ligação da Lúcia Sherman, aluna do 6º ano de medicina, no Disque Dedo na Cara. Simplesmente
O Diego me falou que ele foi pra Casa Civil, né? Mas dá vergonha. Até ontem é o responsável por essa educação. Se não é responsável, tava dentro dessa educação falida do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, né? Mercadante foi pra Casa Civil, já foi tarde, quero ver quem vai assumir e vai ajudar alguma coisa esses estudantes. Agora, só para completar aqui a informação, a Lúcia Sherman me informou que hoje vai ter uma manifestação dos alunos da Gama Filho por volta das 5 horas na Cinelândia. A expectativa deles é reunir cerca de 10 mil pessoas nessa manifestação. Ou seja, pode ser que o centro ali também ficou complicado para quem não tem nada a ver com isso. Troca de tiros termina com um morto na Avenida Brasil, ali na altura de Cordovil. Os bandidos queriam fazer um arrastão. Quem conta os detalhes para mim é o repórter da madrugada, Rafael Paiva. Rodou. Policiais do batalhão de Olaria faziam ronda pela região quando surpreenderam a quadrilha às margens da Avenida Brasil. 8 criminosos estavam nestes 2 carros aqui na Cidade Alta, no bairro de Cordovil, na zona norte do Rio. Com a chegada dos policiais, eles desceram do veículo e houve uma intensa troca de tiros aqui no local. Olha só a situação que ficou esse daqui, todo crivado de balas. O vidro de trás estilhaçado, aqui o tanque de gasolina, a gente pode perceber aqui que o cheiro de combustível é muito forte aqui no local. 2 criminosos foram levados para o hospital, um morreu a caminho, mas os outros 6 conseguiram fugir para o interior da comunidade. Segundo os PMs, os criminosos são moradores do Parque das Missões em Duque de Caxias, que pertence à mesma facção criminosa da comunidade Cidade Alta. A polícia acredita que os bandidos faziam uma espécie de acerto do tráfico. Os 2 carros constam como roubados. Bruno dos Santos Onofre, de 20 anos, baleado no confronto com 2 tiros, um no braço e outro na costela, passou por cirurgia no Hospital Getúlio Vargas. O outro, morto no confronto, estava sem identificação e com ele foi apreendida uma pistola 380 e munições. De acordo com o delegado que investiga o caso, também existe a suspeita de que o grupo poderia estar planejando um arrastão. Possivelmente seria um arrastão na Avenida Brasil. Isso que vai ser apurado. Os 2 carros constam como roubados, um inclusive aqui na 22DP e o outro na 40, de Honório Gurgel. Quando o Dr. Flávio diz que vai ser apurado, é que você pode acreditar que ia acontecer ali um arrastão. Sabe por quê? Não é a primeira vez. Já virou rotina. Vocês perceberam? Nas 2, 3 semanas a gente já mostrou arrastão na altura de Cordovil, na altura de Costa Barros. Aí tá a imagem para vocês, o Rafael mostrando. Durante a madrugada, nossa equipe fica de plantão para mostrar esse tipo de reportagem e inibir a violência com informação. Cordovil, Parada de Lucas e Costa Barros, o troço pega, tá, meu amigo? Isso tudo principalmente mais para a região da Zona Oeste, onde a gente sabe que o policiamento, por enquanto, ainda é defasado. Culpa dos policiais? Não. Culpa do batalhão? Não. Culpa de estratégia de segurança. É isso que a gente bate aqui. Não é a primeira vez. Quem nunca ouviu falar em arrastão próximo ali à Vila Kennedy? Pois é, lembra, Zé? Agora deu uma esfriadinha que o 14º começou a tomar conta mais efetiva, mas a gente tem até... Ali em Bangu, a gente viu até 15 caras que conseguiram fugir, sabe-se lá como, misteriosamente, do complexo de Jericinó e caminharam tranquilamente ali pela Brasil até serem descobertos de dentro de Bangu. Lembra? Foi em fevereiro do ano passado? Até agora ninguém deu muita bola para os que continuam foragidos. Tá aí, ó, mais uma vez, seria sim um arrastão. Quem estava pela Brasil ontem se assustou com essa perseguição e tiroteio. O que vale é que a polícia militar que trabalhava de madrugada, ó, essa sim deu o bote. 2 homens são baleados na porta de uma boate na Vila Mimosa, área conhecida pela prostituição, né? Um deles levou um tiro na cabeça. A polícia agora investiga quem efetuou os disparos, porque até agora esse é o maior mistério. Quem conta pra gente? Eduardo Oliveira. A tentativa de homicídio aconteceu por volta da 1h30 da manhã na rua Sotero dos Reis, na Vila Mimosa, uma área conhecida de prostituição na Praça da Bandeira, zona norte do Rio. Segundo informações de testemunhas, os criminosos estavam de carro. Eles estacionaram bem ao lado daquele bar. Ao perceber que os 2 homens saíram da boate, desceram do carro e efetuaram 3 disparos. As vítimas caíram praticamente no meio da rua. Eles foram socorridos por policiais militares e encaminhados ao Hospital Souza Aguiar, identificados como José Roberto Rufino, de 46 anos, ferido nas costas e no braço. O outro é Jackson Barreto Garcia, de 49, atingido com um tiro na cabeça. O caso vai ser investigado pela Delegacia da Praça da Bandeira, que vai requisitar as imagens de uma câmera de circuito de segurança de uma empresa que fica bem em frente ao local do crime.
são várias empresas ali de conservação e também de estoque. E é claro, também tem por ali, né, Zé? Conhece bem a Vila Mimi, né? Ali tem a Rua Ceará, onde tem muitas lojas de moto, onde todas têm sim a sua câmera de segurança. Não vai ser difícil a polícia ali acabar descobrindo os autores dos disparos. Mas o que mais me causa espanto é que a Vila Mimosa fica perto da Rua Ceará, que dá de cara para onde? Pro 4º Batalhão. Aí é muita ousadia, né? Não. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão ainda em andamento e não é possível identificar o autor do crime por enquanto. Agentes estão neste momento no Hospital Souza Aguiar, no centro, para tentar ouvir as vítimas. Tá dado o recado, quando a gente descobrir quem tentou atirar nesses caras, a gente joga aqui para vocês. Agora presta atenção, você aí de casa. Viu comigo essa reportagem que deixou aqui todo mundo de boca aberta? Lembra da quadrilha de médicos e agenciadores que foi presa em dezembro acusada de praticar abortos? Pois é, a polícia ouviu agora o único médico que faltava. Impressionante é que é esse o médico, lembra, que aparece naquelas escutas autorizadas pela Justiça. É o ginecologista Eurico Sureros, que também já foi afastado do trabalho. E a gente mostra pra vocês agora. Rodou. O ginecologista Eurico Sureros aparece nesta foto feita pelo jornal O Dia. No inquérito policial, ele está em quase todas as escutas, negociando abortos com o agenciador José Luiz Gonçalves, que chegou a ser preso. Eu estava com o doutor Eurico agora, eu já resolvi tudo com ele. Ele mandou marcar um encontro com você. Qual foi o valor combinado? Só para ver das duas. Eu tenho aqui para te dar 1.500. 1,5, desculpa, 1,5. Aqui, doutor Eurico recebe uma paciente no centro municipal e liga para Gonçalves. Tá me escutando bem? 10 semanas, terça-feira passada, tomou 12 Citotex. 12, sabe que é Citotex? 12? Maluca, né? Uma mulher maluca. De acordo com o tempo de gestação, o preço é fixado. Até 10 semanas, 2.000. Agora ir com 10 semanas e mais uma semana. 11 semanas, né? 11 semanas, é. 11 semanas aí tu pode botar aí 2.500 no mínimo, cara. 500 pra você e 2 pra gente. Eu vou ter mais 2, sem falar em terceiro, são 5. A mulher bem que tenta, mas nada de negociação. Oi, olha só, eu tomei 12 Citotec, eu tô desesperada porque eu já tenho 4 filhos. Eu tirei R$1.000 que eu tinha lá em casa guardada pra ceia de Natal, eu gastei tudo, eu nem vou ter ceia, eu tô desesperada. Você pode passar o cartão e pegar o dinheiro emprestado na própria conta. E o cartão dá o empréstimo. De dentro do Centro Público de Saúde, o tal doutor Eurico diz para ela pegar o dinheiro com o movimento, tráfico mesmo. Movimento empréstimo. Movimento empréstimo. Depois não pagar, vai não pagar você. Então tá, amigo, um grande abraço. A quadrilha foi presa em dezembro. O ginecologista foi ouvido pela polícia e teria confessado que fazia indicações para abortos. Ele foi afastado do trabalho e deve responder por formação de quadrilha e aborto. Cerca de 20 procedimentos eram feitos por dia, segundo a polícia. Um negócio milionário, cerca de R$500 mil por mês. A vida tratada desta forma. Aquela que chorou no telefone com você, que eu não sei o nome. Estourar, Dani, deixa estourar. Entendeu? Arranja. E outra coisa, o preço não é o preço do trabalho, é o preço da responsabilidade que não tem preço. É a qualidade do trabalho que não tem preço. Tem preço? É a falta de compromisso com a vida. Agora é comigo aqui. Pois é, meu amigo. Você aí de casa pode me questionar. Tem gente a favor, tem gente contra. Não tô entrando no mérito. Pelo contrário, eu defendo a discussão exata de um tema polêmico como esse, principalmente porque é a mim que interessa. Eu sou mulher. Jogar o aborto na escura no tapete resulta nisso. E bandidos, às vezes diplomados, aqui ó, dedo na sua cara, que sim, admitiu pra polícia, em depoimento, que agenciava grávidas dentro de centros públicos para entregar na mão de açougueiros. O maior medo de tudo isso não é a legalização, o sim ou pelo não. Enquanto é crime, a ilegalidade gera mortes. Não só de fetos que são triturados, vamos falar a verdade, porque a gente não tem aqui nenhum filtro para falar mesmo, mas também de mães que tentam desesperadamente, sem nenhuma ajuda, resolver o que elas chamam de problema. Aí não dá, né? E mais um conflito na Baixada Fluminense, uma troca de tiros entre policiais e traficantes no Morro da Caixa d'Água, em São João de Meriti, terminou com 4 presos. Quem conta pra gente, menino da madrugada, diz aí Rafael Paiva. Um grupo de 9 criminosos seguia em direção ao Morro Caixa d'Água, no Parque Analândia, em São João de Meriti,
quando policiais do batalhão da área que fazia patrulhamento na região suspeitaram dos 2 veículos e tentaram abordá-los. Um carro com 5 bandidos conseguiu fugir da viatura. Mas o outro veículo, onde havia 4 suspeitos, foi perseguido pelos PMs. Houve troca de tiros. O motorista perdeu o controle da direção e bateu em uma mureta. Ele foi detido na hora, portando uma metralhadora. Os outros 3 comparsas conseguiram escapar com o restante do armamento, mas foram presos logo em seguida. Eles fugiram, tá? E na fuga eles adentraram em residência de moradores. Foi quando vocês pegaram com esse grande armamento, isso? Exatamente, exatamente. Conseguimos tirar da rua esse armamento e prender esses meliantes aí. Um fuzil AR-15, 3 metralhadoras, um radiotransmissor e farta munição foram apreendidos. 4 homens foram presos e levados para a delegacia de Belford Roxo. Alô, você aí da Secretaria de Segurança Pública que fala que eu exagero quando eu tento defender a minha Baixada Fluminense? Joga, por favor, as imagens, joga lá. Coloca na imagem lá, isso, olha só o arsenal que tinha lá com bandido na Baixada. Aí vocês têm que tentar me convencer, tentar botar na minha cachola, que é dura, eu reconheço, minha cabeça é dura, que isso daí, ó, fuzil AR-15, com luneta, com distanciador, um monte de bala para ser usada, pistola, munição e tudo mais. Aí vocês querem me convencer, ou convencer a equipe do SBT Rio que companhia destacada vai dar jeito? Eu volto a falar pra vocês. Se vocês, de alguma forma, me derem exemplos de que aí não precisa o PP e só companhia destacada, o dia que vocês jogarem na minha cara, eu juro pra vocês, eu coloco aqui, trago quem vocês quiserem pra dar entrevista e dar dedo na minha cara ao vivo. Quando isso não acontecer, enquanto não acontecer, é dedo na cara de vocês de verdade. Não vou nem gastar minha tela pra não trincar rápido, porque hoje eu tô guardando pra outras coisas. Enquanto vocês não provarem, é isso aí, ó. A Polícia Militar tem que fazer o papel dela, dar o bote e mostrar com números de apreensões a necessidade de se aumentar o trabalho efetivo de segurança pública, não só na Baixada, como região metropolitana, São Gonçalo, Niterói, todo o estado, sem falar nas comunidades que já estão pacificadas por aqui. É o caminho a seguir, tá? Agora eu vou contar pra vocês uma história surreal, impressionante, que parece coisa de novela, de filme, mas aconteceu. Pensa comigo, um garoto de 10 anos foge de um abrigo na Baixada Fluminense e faz o quê? Vai pra rua? Não. Ele roubou um ônibus. A chave estava na ignição e o espertinho pegou e saiu andando. Quem conta pra gente é ele, Léo Santana. O menino foi apreendido após roubar um ônibus da Aviação União. Ele circulou com o coletivo por mais ou menos 20 quilômetros pelas ruas de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense. A denúncia de roubo foi feita pelo motorista do veículo, que estava estacionado próximo do terminal rodoviário de Piabetá. A Polícia Militar montou uma operação e conseguiu parar o ônibus. O menino, que não teve o nome divulgado, era foragido de um abrigo para menores infratores de Magé. Ele foi apreendido e levado para o Conselho Tutelar para prestar depoimento. Depois, foi encaminhado de volta para o abrigo. 10 anos o menino. Deu mole, tá, motorista? Alguém aqui discorda aí em cima? O cara deu mole. A chave tava na ignição, não tava? Eu assisti hoje o SBT Rio Manhã. A Liane Borges disse que a chave tava lá, no contato. Enquanto tiver ali, meu amigo, o cara vai fugir. O menino, você viu, já teve outras passagens. Não deve ser um menino muito fácil de lidar, não. Pegou, fugiu, poderia ter acontecido um acidente, poderia ter acontecido coisa pior. Quem não lembra do Bebão no carnaval do ano passado, tá lembrado, Humberto, aí em cima? Tá lembrado, Diego? Que pegou e roubou um busão em Botafogo, saiu batendo um monte de carro, 5 carros ficaram no prejuízo, até hoje rola processo. Ninguém conseguiu que esse cara pagasse, ele simplesmente disse nem que tava bebão, ele falou que tomou calmante, um cheiro de cachaça dentro da delegacia e ele falou que tomava calmante. Podia até tomar, mas que tinha birita ali no meio, tinha. Aí roubou a mesma história, deixou a chave, deu mole. Quem tiver lá dentro espertinho, cria 10 anos, gente. Dá nem pra gente falar nada não, né? 10 anos. Eu bati o carro 3 vezes. A primeira vez, sabe quantos anos eu tinha? 4, na garagem da minha casa. Vi lá a chave no contato, acelerei, tava engatado, que meu pai interior não tira a chave do contato, fui lá e bati bem onde? Na janela do quarto da minha mãe. Até hoje eu tenho um amassado lá, porque, coitado, nem reformou. Agora tá aí, ó. Esse foi o ônibus, foi perto do terminal. Coitado do motorista,
estar fazendo alguma panfletagem, alguma coisa, dando lá o dinheiro pro fiscal e acabou tomando esse susto. Imagina o susto. Na delegacia de Piabetá, ali, eles informaram que testemunhas já foram ouvidas e que o menino foi encaminhado para o conselho tutelar. Coitadinho, deve ser um menino que não tem nem família, vive em abrigo, já a gente corta até o coração imaginar no resto, né? Família acusa bombeiros de agredirem um paciente durante um surto psiquiátrico. Você chegou agora? Pois é, a gente abriu com essas imagens o SBT Rio. Tudo aconteceu em Itaboraí. A cena foi gravada pelo celular de um vizinho que mostra uma cena intrigante. Eu vou dar minha opinião, mas eu quero a sua. Eles disseram que os bombeiros agiram de forma errada. Quem conta pra gente, Melissa Munhoz. Com um pedaço de madeira na mão, Wilson da Silva Manuel, de 45 anos, entra num surto psicótico e fica agressivo. A família aciona o SAMU, mas os enfermeiros não conseguem conter o doente psiquiátrico e chamam os bombeiros. Eles usam a mangueira de alta pressão e também não conseguem dominar, até que um dos bombeiros sai correndo e dá um golpe conhecido como voadora. Porque o homem tá batendo nele! Ei, gente, que isso? O homem tá batendo nele por causa de quê? O Wilson é amarrado com ataduras e imobilizado e é carregado de cabeça para baixo até a ambulância. A ação revoltou os familiares e vizinhos que gravaram as imagens. Você viu quando bateram nele? Como é que o cara entrou? Ele tá falando que ele não bateu, não. Soco que eles deram, tacaram a cabeça dele, chute. Depois que ele já estava imobilizado na maca, tacando a cabeça dele na maca, xingando palavrões de baixo calão com ele. Como se ele fosse bicho, como se estivesse amarrando ele, colocando ele numa jaula. Esta outra cunhada aparece no vídeo reclamando da truculência dos bombeiros. Maria, que está grávida de 2 meses, conta que também foi agredida por eles. Saí com o braço machucado, estou gestante de 2 meses, levei um chute na virilha e estou também com o pé machucado. Documentos médicos comprovam um distúrbio psicótico com agressividade. Há 28 anos, o Wilson usa remédios controlados, mas a medicação não faz mais efeito. Durante o surto, o Wilson quebrou a ambulância do SAMU. Os bombeiros deram queixa contra ele por dano ao patrimônio público. Agora, o Wilson está internado no hospital de Itaboraí sob custódia e pode ser transferido para um manicômio judicial. Revolta tudo. A prova tá aí, a agressão dos bombeiros, né? Agrediu mais do que ele. Eles foram treinados para salvar vida. Eles não foram treinados para agredir ninguém. Porque o homem tá batendo nele! Ei, gente, que isso? Olha, gente, analisando as imagens como que a gente fez aí, a gente durante muito tempo ficou aqui tentando entender de alguma forma como que poderia dar uma opinião, emitir uma opinião sobre esse caso. É claro que você analisando só a imagem em si, em relação só a essa imagem, quem sabe, quem já acompanhou, quem tem surto psicótico tem uma força que a gente sabe de onde. É claro que não dá para avaliar se o bombeiro exagerou ou não, é claro que não se deve dar voadora, a gente não sabe se o uso do jato d'água é importante, mas a gente não sabe qual era o contexto da agressividade, o perigo que esse homem registrava ali no momento. Ouvindo a família também a gente compreende, como mãe, como irmã, a situação. A gente, daqui a pouco, eu tô tentando aqui a posição do Corpo de Bombeiros, bota a Melissa ao vivo aí, que eu quero saber também a sua opinião. Vocês acham que eles exageraram ou não? Daqui a pouco eu mostro um outro pedaço da reportagem aí. Vamos fazer o seguinte, enquanto você prepara a sua cabeça aí pra saber se é verdade ou não, vem aqui, Caduzinho. Pode vir aqui pra eu dar, vou falar rapidinho com meus colegas aí de casa. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas volto daqui a pouquinho e quero saber a sua opinião. Vou dar a minha, hein? A Telecena começa 2014 distribuindo mega prêmios e mudou a vida da Maria Vieira, que ganhou 300 mil reais. O que a senhora vai fazer com o dinheiro? Vou comprar uma casa. O que você tá esperando pra ganhar também? E mudou a vida também da Maria Zélia, que ganhou 200 mil reais com a Telecena. Eu tinha umas telecenas guardadas e aí eu troquei por uma e saiu premiada. Veio muito boa hora. Compre já a sua e seja o próximo ganhador.
Verão de ofertas quentes. Chega lá no Presunic. Queijo prato ou mussarela 9,90. Margarina Quali 3,75. Presunto Seara 11,99. Café Presunic ou Bom Dia 4,98. Chão ou Patinho 13,98. Preço, atendimento, qualidade, Presunic. Na Ricardo Eletro, estofados, 50% de desconto. Salas de jantar, 50% de desconto. Na mega liquidação de janeiro, tem móveis com até 50% de desconto. É nesta terça e quarta. Ricardo Eletro. 1, 2, 3, 4. Nova linha de cuidados para o corpo Adidas. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Junto com muita informação, muita gente ligando, por isso coloca as imagens ali. A gente está discutindo hoje essas imagens polêmicas com exclusividade que chegaram aqui pra gente. O bombeiro aí, ó, abraça esse homem, está tendo um surto, aí vem o outro, tenta dar uma voadora, a família se desespera, aí o bombeiro tem que brigar com a família pra tentar imobilizar. Melissa Munhoz acompanhou esse caso. Melissa, eu juro pra você, é difícil, mas eu tô em cima do muro. Eu fico pensando, Mel, que pros bombeiros, qual seria a reação a tomar? O cara já tinha quebrado a ambulância toda. A família ali corria um pouco de perigo porque ele tinha agarrado uma das irmãs. Mas, por outro lado, eu também entendo o papel da família, que, segundo eles, ele foi agredido, a grávida foi agredida. Qual é a sua opinião? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Pois é, uma situação bastante complicada ali para os homens do Corpo de Bombeiros, já que o Wilson estava muito alterado, bastante agressivo, com um pedaço de madeira grande na mão, querendo bater em todo mundo. Ele já tinha, inclusive, quebrado todo o interior da ambulância do SAMU. Eu imagino a dificuldade, mas daí também, Isabelle, chegar dando uma voadora e dar soco, bater com a cabeça dele, realmente, pelo mínimo que a gente entende, não é uma atitude adequada a se tomar numa situação dessa. Ok, Mel, mas daí você foi falar com o Corpo de Bombeiros, eles já te deram uma resposta? Pois é, Isabelle, o Corpo de Bombeiros informou que o paciente estava muito agressivo, recusava ser atendido e ameaçava a integridade física dos militares com um pedaço de madeira. Disseram que a utilização do jato de água não causa dano e avisaram que vão abrir um procedimento interno para apurar o caso. Os militares envolvidos vão ser ouvidos e aí, se forem constatadas falhas na conduta, eles serão punidos, Isabelle. Tá certo, obrigada, Melissa Munhoz, trazendo a informação completa para você. Agora a história da Guarda Municipal. Uma guarda municipal é vítima de uma tentativa de homicídio em Bangu. Ela foi atingida por 5 tiros, 3 no peito. A mulher acusa, literalmente, segundo a mãe, o ex-marido, que é cabo do BOPE. Veja na reportagem. Juliana da Silva Ruz, de 25 anos, voltava para casa quando um carro emparelhou com o dela. O motorista do veículo disparou diversas vezes. 5 tiros atingiram a guarda municipal. 3 no peito, 1 na mão e um outro no joelho. O crime aconteceu no domingo à noite na estrada do Taquaral, na Vila Aliança, em Bangu. De acordo com a família, a guarda municipal acusa o ex-companheiro, o cabo do BOPE, José Adriano de Souza, pelo crime. A agente está internada em um hospital da Zona Oeste e o estado de saúde dela é crítico. Juliana é guarda municipal há 1 ano e 7 meses e estava separada de José Adriano, que seria atirador de elite do BOPE, desde novembro. Os dois moraram juntos por 5 anos. A Polícia Civil trata o cabo do BOPE como testemunha. Na última sexta-feira, a diretora do Programa Educacional de Resistência às Drogas da Polícia Militar, Patrícia Lima de Carvalho Serra, teve o rosto queimado por um produto químico. Além disso, ela inalou parte do conteúdo arremessado pelo ex-marido, o major da PM Vitor Augusto Serra, durante uma discussão. O PM foi autuado por lesão corporal leve e conduzido para a unidade prisional da Polícia Militar. Ó, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu pedi muito pra eu conversar com essa mãe, porque é a mãe que é a chave da história. A gente tem a entrevista com a mãe, mas eu quis mais. Eu fiz a produção ir lá buscar essa senhora em casa. Mostra minha salinha aqui, pra quem não tá acostumado. Aqui, ó, minha salinha daqui a pouco. Eu tô esperando, se der tempo, a mãe
dessa guarda municipal que afirma, segundo as primeiras informações que a gente tem aqui, ela afirma que a filha, ainda consciente, tomou os tiros quando ela conversava com a mãe, essa guarda municipal, e que ela teria dito: mãe, eu vi, é o Adriano, não é o Adriano, o ex-marido dela, é o fulano, o Adriano, que estava no carro onde fizeram os disparos. Logo depois ela perdeu os sentidos. Ela estava nesse palio, esse palio mesmo que ela está encostada aí. Ela se separou dele em novembro do ano passado. Eles estavam separados depois de viverem 5 anos juntos. Aí ele não aceitava, eles tentaram reatar, mas o próprio policial, segundo as informações, não quis continuar o casamento. E aí o que aconteceu? Ela começou a viver a vida, uma moça bonita, é claro, deve ser assediada, paquerada, com toda a razão e com toda a liberdade para isso, porque não são só os homens que podem, as mulheres também. Somos todos filhos de Deus, merecemos ser felizes, não tinha mais compromisso com ninguém. Voltando para casa, essa daí é a outra major que sofreu também, essa que aparece na televisão, a gente mostrou ontem que o ex-marido jogou ácido, sei lá, um produto no rosto dela. Mas voltando ao caso da guarda municipal, coloca a imagem da guarda, pode cortar aqui pra mim e voltar no caso da imagem, pra você aí, ó, o que aconteceu. Depois de uma jornada longa de trabalho aqui no Porto, ela voltava pra casa em Bangu, quando um carro emparelhou e fez os 5 disparos. Ela, conversando com a mãe, foi atingida na mão, no braço e 3 tiros, pelo menos, no peito. Segundo as informações da polícia, a mãe teria dito que a filha, antes de perder os sentidos, falou: mãe, o Adriano que estava no carro onde fez os disparos. Em nota, a Polícia Militar informou que a Corregedoria ainda vai instaurar uma sindicância para investigar a conduta do policial militar e se é que existe a participação dele. Por enquanto, enquanto a polícia, a civil, não consegue ouvir ainda a guarda municipal, que está em estado gravíssimo no hospital. Qual é o hospital que ela está, gente? Eu não vi onde que era o hospital onde ela está. Enquanto a polícia não consegue ouvir de fato a guarda municipal, o que vai acontecer? Esse policial militar, esse ex-marido do BOPE, para a Polícia Civil ainda é apenas testemunha desse caso. Vale ressaltar ainda que neste caso ele ainda é testemunha. Que eu vou explicar pra vocês. Depois de testemunha, se a polícia achar que ele tem alguma coisa a ver com isso, ele passa a ser suspeito, ou principal suspeito. Se a polícia bater o martelo e falar: galera, foi mesmo, já ouvimos a vítima, foi ele que fez os disparos, está encerrado o inquérito, aí sim ele vira acusado. Por enquanto é apenas a ex-mulher, a família dela, que acusa o policial do BOPE de ter feito os disparos. Tá aí as marcas de tiros, ó, a gente tá vendo que foi execução. Tentativa não conseguiu, mas tentativa de execução, né? Tentativa de execução. Daqui a pouco eu volto nesse assunto, tomara que a mãe vai chegar, mas a gente já garantiu a entrevista, mas eu pedi para a equipe ir lá buscar mesmo pra gente bater um papo. Eu vou conversar agora com o Carlos Miranda, uma história surreal. Ele está ao vivo de Petrópolis, corpo de costureiro desaparecido é encontrado em Petrópolis. O repórter Carlos Miranda tem as informações pra gente. Carlos, boa tarde. Primeiro conta a história pra mim, como que ele desapareceu, quando? Isabelle, essa história é antiga. Ele, na verdade, apareceu em novembro, no dia 9 de novembro. Nós chegamos até a fazer uma matéria sobre o desaparecimento. Me lembrei agora, é verdade, foi. E aí, infelizmente, ontem eles concluíram que ele realmente foi assassinado, né? E o corpo da vítima foi encontrado por volta das 5 da tarde. Bom, a investigação dos policiais da delegacia de Itaipava descobriu que o assassino estava em Cabo Frio. O nome Esse dele é o assassino que está aparecendo na tela agora? Isso, é mais cara de mal, cara de doido? Pinto de Lima. O nome dele, ele tem 28 anos. E o costureiro foi encontrado onde, Carlos? Como? Desculpe. Onde o costureiro foi encontrado? Ele foi encontrado na comunidade Vicente Rivete, que fica aqui no bairro Carangola, bem próximo aqui do centro de Petrópolis. E desde esse todo o tempo ninguém tinha visto? Onde que ele estava que ninguém viu? Ele realmente, assim, a família estava desesperada, todos ainda tinham esperança de realmente conseguirem encontrar o Luiz Cláudio ainda vivo, porque o carro desapareceu, tudo sumiu, ninguém tinha a menor pista, né? Ah, aquele carro, então pera lá, porque você não contou pra gente onde que foi encontrado o corpo. Aquele carro lá que a gente viu queimado, o corpo estava dentro? Deixa eu concluir a história para você. É o seguinte, ele na verdade foi o seguinte, ele sumiu em Petrópolis e não deixou nenhuma pista. Só que os policiais conseguiram, através do sigilo telefônico que foi quebrado, eles chegaram a um rapaz que estava em Cabo Frio e descobriram que ele é que tinha sido o assassino. Primeiro e ele acharam levou o assassino. O carro para lá e ateou fogo no veículo.
Aí esse rapaz foi preso ontem em Cabo Frio e eles trouxeram o rapaz aqui para Petrópolis para poder apontar onde o corpo foi enterrado. E aí ele enterrou o corpo próximo a essa comunidade. Não estava perto do carro, então? Não. O carro estava em Cabo Frio, ele foi incendiado lá em Cabo Frio. Ele também apontou o local onde o carro estava, mas o corpo foi enterrado aqui em Petrópolis mesmo. Depois que ele enterrou o corpo do costureiro, ele fugiu para Cabo Frio. Agora, muito estranho, eu tenho que jogar lenha nessa fogueira, esse cara sozinho conseguiu fazer tudo isso com outro homem sozinho? A polícia ainda investiga se houve participação de outra pessoa. Na verdade, o que aconteceu é que eles marcaram um encontro amoroso e nesse encontro ele levou o rapaz para o meio do mato e lá ele amarrou os pés da vítima. Inclusive, a vítima foi encontrada com uma meia na boca também. E torturado, né, Carlos? Torturado, então, exatamente. Né? Foi um crime muito chocante. Inclusive, os agentes da polícia também ficaram muito chocados com a frieza que ele conta os detalhes todos que ele fez com a vítima. Ele enforcou a vítima com um cadarço de tênis. Com um cadarço de tênis ele conseguiu enforcar, não contente, enfiou a meia para sufocar. Agora, a pergunta que eu te faço, Carlos, é a seguinte. Ele, diante de toda essa frieza, ele contou qual era o objetivo? Era atrair a vítima, fazendo a isca de que teria um relacionamento e depois ele já iria executar, ou era só roubar e acabou dando errado alguma coisa no meio do caminho? Parece que quando eles marcaram o encontro amoroso, ele soube que o rapaz tinha dinheiro no carro. E aí a intenção dele era roubar o dinheiro, o carro do rapaz também, mas ele também foi com a intenção de matar a vítima, né? Posso falar, Carlos? Muito obrigado pelas informações. É isso que você falou mesmo, tá, Carlos? Não vem com blá, blá, blá de que deu errado, que ia só roubar e não ia cometer o latrocínio que é seguido de morte, não. Foi com a intenção passional, marcou o encontro e já sabia que aquele costureiro, que o costureiro seria a vítima, queria matar. Esse daí, ó, se puxar, viu, Carlos? Já deve ter puxado cadeia muito atrás e já deve ter matado muita gente. Se deixar na rua, o que vai acontecer? Me desculpe quem é muito otimista aí, mas tipo de gente como essa daí não vai se reconciliar com a liberdade de forma correta, não. Vai matar mais gente se ficar na rua, tá bom? Oi, Carlos, muito obrigada pelas informações. Você continua nesse caso, né? Sim, só uma outra informação, ele já tinha passagem pela polícia por porte de arma, que a gente sabe é o porte de arma, não sabe se ele tinha outra passagem, né? Se ele tinha outro crime que não passou pela polícia, né? Puxa, polícia, puxa que vai encontrar mais coisa. Muito obrigada, Carlos, para todo mundo aí da Serra também. Você que agora eu prometi, a mãe da Guarda Municipal, que a gente acabou de mostrar agora, que levou 5 tiros, ela tá tentando chegar aqui a tempo para entrar ao vivo aqui comigo, mas ela gravou uma entrevista, ela contou, a dona Heloísa, ela acusa literalmente o ex-marido da filha, que é o cabo do BOPE, de ter feito os disparos. Essa eu quero ver, Rodô. Queria matar ela de verdade mesmo, sem dar chance. Ela estava no telefone comigo no momento e a gente estava conversando. Eu escutei uma freada muito brusca e vários disparos. Aí o telefone ficou mudo. Aí eu fiquei, Juliana, Juliana. Aí eu escutei assim, socorro, socorro. No momento eu pensei até que ela tivesse atropelado alguma pessoa, por ela estar no telefone. Aí eu fiquei chamando pelo nome dela. Ela foi, pegou o telefone e falou assim, mãe, eu estou morrendo, mãe, eu estou morrendo. E ela disse, filho, o que está acontecendo? Você está onde? Ela falou assim, mãe, o Adriano me matou, mãe. O Adriano me matou. Aí eu falei assim, o quê? Você está onde? Ela, mãe, ele me encheu de tiro. Deus me livre, é isso que ela falou, gente? Ela falou que ouviu a mãe falou isso aqui pra mim? Que a filha falou, mãe, ele me matou, porque a menina já devia estar crivada de bala, né? Devia estar toda perfurada falando com a mãe. Imagina, eu imagino a minha mãe. Primeiro que eu não falo ao telefone. Muitas vezes, eu não sou santinha não, mas muitas vezes quando eu me pego pensando em ligar pra alguém pra pegar o celular, eu penso, meu Deus do céu, né? Atira toda a nossa atenção, mas mesmo assim, você tá falando com a tua mãe, a minha mãe tinha um treco do outro lado, é que ela é nova, a minha mãe que já é de idade teria tido um treco e morrido do coração junto comigo. Lembrando que a moça ainda não morreu, mas imagina, a mãe ouviu tudo isso. A mãe ouviu todos esses disparos, Gente, não foi só 5 tiros não, volta na imagem, por favor. Conta comigo, por favor, tem muito tiro ali. Alguém tem como contar? Se a polícia falou 5 tiros, posso estar errada, mas alguém tem a imagem do palio ali? Conta comigo, são 4 tiros desse lado e eu vi, ó, volta ali, isso, segura ali do outro lado. Tem 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só desse lado tem 5, vira do outro lado. Do outro lado tem mais um monte de tiro, a não ser que é a saída da bala, né? Aí tem mais 2 ali no canto, 7 de um lado só.
Tem 7 só de um lado, a gente falou 5 tiros que acertou a vítima, né? 5 tiros que acertou na mão, mas ele descarregou a arma ali. Ele ou quem foi que fez, porque ainda a polícia trata como testemunha. Ele ou qualquer outro, mas é disparo até não querer mais. A bala pode ter saído pelo outro lado, mas eu não tô doida, tá? No lado esquerdo do motorista, onde estava ela, olha lá, ó, 1, 2, ali já tem o da polícia, 1, 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiros, pelo menos do lado do motorista. 7 tiros. E aí, é só pra assustar? Daí é pra matar, pra executar. E ela estava com a mãe. Agora, se foi isso mesmo que aconteceu, a única sorte nesse caso, ela tá conversando com a mãe. Porque senão até agora a gente não ia saber se tinha suspeito ou não. A gente tem que averiguar, a polícia tem que ser muito isenta nesse caso. É claro que apenas a família falando, a polícia não ouviu ainda a vítima e por isso ainda trata o acusado pela família como testemunha. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente mexe com vidas aqui, por isso a gente não expôs o nome do marido, a gente não tá botando o nome do marido aí na nossa frase, a gente só tá falando o que a mãe fala. Por isso eu pedi, a Isabela viu onde que tá a mãe? A mãe tá chegando aqui, é o trânsito do Rio de Janeiro que é uma beleza, né? Eita, Avenida Brasil, que é uma beleza. Quando tem arrastão, tu fica parado. Ou senão é um cracudo que vem te assaltar no teu vidro, vem te furtar e tudo mais. O que vale é a gente frisar, independentemente de autor, o que vale é a gente frisar aqui, a cada meia hora, se eu não me engano, 3 mulheres ou 3 pessoas dentro de violência doméstica dentro de casa são agredidas e muitas vezes mortas. É preciso prestar atenção nesse dado. E você vê algum trabalho, a não ser conscientização, a não ser informação que a gente dá aqui? Não, né? Por isso a gente tem que ficar atento e se prevenir dentro de casa mesmo. Daqui a pouco, se chegar a mãe, eu vou bater um papo aqui com ela, porque é surreal você ouvir sua filha sendo morta pelo telefone. Ela está em estado grave lá no hospital em Bangu. Agora você vai saber, o motorista da van, ontem a gente estava aqui no ar, quando aconteceu um acidente gravíssimo na Zona Oeste com uma van, que fazia uma lotada. O motorista da van que matou 2 pessoas e feriu 14 na Estrada dos Bandeirantes, na Taquara, detalhe, confessou o seguinte: não tem carteira de habilitação não, seu delegado. Tava fazendo lotada errada lá. E aí o delegado investiga agora o caso e disse que o condutor da van vai sim responder em liberdade, porque a nossa lei é assim, pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal. A reportagem é de Marcelo Coelho. O acidente foi nesta avenida movimentada de Jacarepaguá, na Zona Oeste. A van tinha saído de Madureira e seguia para a praia, no Recreio dos Bandeirantes. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade. No meio do caminho, a van bateu no meio-fio e capotou 5 vezes antes de parar. Muito desespero, muita correria, todos os carros parando, todo mundo tentando acudir. Cauã Santos, de 6 anos, e Aurélia Nogueira, de 52, morreram na hora. Outras 14 pessoas ficaram feridas. Esta mulher buscava no hospital informações de 5 parentes que estavam na condução. Todas as pessoas sentadas, mas 5 em pé. A maioria das pessoas estavam indo para a praia. Foi muito triste. O motorista da van, Ronaldo Alves Júnior, de 25 anos, fugiu do local do acidente, mas se apresentou à polícia para depor. Ele negou o excesso de velocidade, mas admitiu não ter carteira de habilitação. Ronaldo disse que foi fechado por outro veículo e perdeu o controle. Ele será autuado por homicídio culposo e lesão corporal. A van não tinha permissão para circular na região e os donos também serão responsabilizados. Vem um montão de van pirata pra cá, eles ficam andando igual um retardado na rua, correndo igual um maluco, disputando pra ver quem pega mais passageiro. Só Deus. Verdade, 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 verdade. Vampirão é o cara que é ilegal, só pra gente traduzir aqui. Daqui a pouco eu vou falar o porquê é verdade, porque eu vi com os meus próprios olhos uma situação muito parecida como essa. O repórter Daniel Penafirme acompanha agora o velório de uma das vítimas e tem mais informações. Daniel, pelo amor de Deus, aí é o velório de quem? Do menininho, do Cauã, de 6 anos? Nem vou dar boa tarde, porque eu imagino que você não tá numa boa tarde, né? Pois é, Isabela, é uma péssima tarde, mas cumpre-nos o dever, a gente tem que dar aí. A informação é o velório do menino Cauã Ricardo de Souza, de 6 anos, que acontece na Capela do Tanque, que fica próxima ao cemitério do Pechincha, aqui em Jacarepaguá, onde o corpo do garoto vai ser sepultado às 3 horas da tarde. Além dele, está sendo realizado também o velório da Aurélia Nogueira da Silva, de 53 anos, outra vítima desse acidente com a van na Estrada dos Bandeirantes, sepultamento dela marcado para as 4 horas da tarde, também no cemitério do
do Pechincho. O detalhe é que nós estamos aqui do lado de fora da capela, os familiares, cerca de 50 pessoas, entre amigos e familiares do menino Cauã Ricardo de Souza, pediram para que a gente ficasse do lado de fora. A gente fica aqui em respeito a esse pedido da família. Com certeza. Né, olha o estado em que ficou a van. O menino de 6 anos, Daniel, ele estava indo com quem? Ele estava indo para onde? Com quem? Ele estava em companhia da mãe, né? Estava em companhia da mãe e essa senhora, mãe dele, também ficou ferida e também ficou internada. Aqui há algumas pessoas que estavam na van também. A mãe de criação desse menino, do Cauã, estava na van, está por aqui também com um braço numa tipóia, sofrendo muito abalada, criava um menino desde 2 meses de idade. O detalhe é que 14 pessoas ficaram feridas nesse acidente. Dessas 14 pessoas, 9 já foram liberadas e ainda há 3 internadas ainda. O caso mais grave é o da Márcia Cunha, de 42 anos, ela que está em estado grave, internada no CTI do Hospital Miguel Couto, na Gávea, Isabelle. Olha só, Daniel, eu vou conversar aqui contigo, porque só para não ficar só a minha opinião aqui, para não ser injusta. O cara disse que não estava em alta velocidade. Capotar é uma coisa, bater a van no meio e dar um capote, qualquer um pode acontecer, já vi gente quase parando e capotar o carro. Agora, a van dá um peso daquele, 5 capotadas e o cara falar que tá devagar é impossível, né, Dani? É muito complicado, né? A gente até entende que a van, por ser um veículo alto, a estabilidade do veículo que é mais alta é um pouco menor. Agora, essa quantidade toda de capotadas, só se a pessoa realmente estivesse correndo, e era o que deveria estar acontecendo. Era uma rota clandestina, aquele carro não pertencia àquela rota que estava sendo feita ontem, o motorista não tinha carteira, quer dizer, um show, um festival de irregularidades. E espera-se agora que a coisa não fique impune, porque você sabe que a questão do acidente de trânsito no Brasil é uma piada, né, Isabel? É uma piada. Você pode fazer o que quiser com o carro, matar quem você quiser. Piada, e a gente resulta aí, ó, imagens ao vivo de um velório de uma criança de 6 anos e de uma mãe de família e outra em estado grave. Pelo amor de Deus, prepara o dedo na cara para essa lei ridícula, para essa lei retardada, para essa lei retrógrada, para essa lei que não tá condizendo com a realidade. Aí a avó desesperada, deve ser a avó, né, Dani? Os coleguinhas de 6 anos. Hoje, a gente tá entrando em 2014. Só segura aí, Dani, que eu vou dar meu dedo na cara com muita vontade. Vem, Zânia, queima a roupa. 1, 2, 3 e preparou. Para todos vocês que estão aí nesse chiqueiro chamado Congresso Nacional, que não estão honrando com nada, tá generalizando? Tô sim. Porque enquanto a gente tem lei em que diz que acidente de carro é culposo, ou seja, sem intenção de matar, e também pessoas que se dizem na maior graça de que botam lotada com cheio de gente sem ter uma carteira de motorista, para todos vocês que deixam pessoas como essa e não encaram que carro pode ser uma arma, é preciso mudar. Senão, corta a imagem ao vivo lá do velório. Senão, ó, senhoras, crianças que têm que lidar com a morte cedo e uma morte horrível. Uma morte horrível como foi essa. Daniel Penafirme, muito obrigada pelas informações. O nosso papel aqui é cada vez mais cobrar. Principalmente, sabe por quê? Porque a gente está em ano de eleição, meu amigo. 2014 é importante. Ah, importante por quê? Ah, tem Copa do Mundo, tem Carnaval, tem tudo isso. Só que tem outubro, a hora da gente cobrar, a hora da gente fazer o nosso papel. Vocês me aguardem em outubro, tá? Vocês me aguardem para saber o que eu vou fazer com o meu dedinho. Família de Amarildo se muda para outra casa na Rocinha. Só o SBT que foi lá mostrar. A mulher do ajudante de pedreiro fala sobre as condições da nova residência e de viver sem o companheiro e como está a atual realidade ali da família de Amarildo. Quem foi lá? Daniel Penafirme. Rodou. Não matou só Amarildo, matou a família toda. Passados 6 meses da morte do pedreiro Amarildo, Elizabeth ainda sofre com a ausência do marido. A gente olha de manhã, não vê mais o homem sair, não vê mais chegar, não tem mais os filhos, não vê mais o pai perto deles. Atualmente, a viúva mora numa casa nova na Rocinha. A moradia antiga ficou para trás e foi fechada. Elizabeth ganhou o imóvel de um grupo de artistas que realizou um leilão para ajudar a família. A casa, que custou cerca de R$50 mil, tem 5 cômodos e muitos problemas. Sem fiação, sem luz, sem relógio, ainda dando... Tá horrível. Estamos na cozinha da casa nova da dona Elizabeth. E esse espaço diz muito sobre como anda a vida dessa família. A casa é nova, a mobília é nova também. Mas dentro da geladeira, a gente pode reparar que a situação é essa aqui, ó. Não tem quase nada. Nos armários da despensa, mais desabastecimento.
com um pouco mais de um salário mínimo por mês, que é o que ela recebe de pensão do governo do estado, fica realmente muito difícil sobreviver. Fica complicado, porque é muito pouco para a família toda, é muita gente. Tem que ter comida, tem que ter lanche, tem que ter café da manhã, tem que ter a janta, tem tudo. Com o Amarildo vivo, a situação era diferente disso? Era diferente porque ele era a coluna da casa, ele é o chefe da casa, não deixava faltar nada. Investigações apontaram que o pedreiro Amarildo de Souza foi assassinado após ter sido levado por policiais da UPP da Rocinha, o comandante da unidade, Major Edson Santos, e os 13 policiais envolvidos no desaparecimento do pedreiro foram afastados e presos. Mas apesar disso, a família ainda busca resposta para uma pergunta que mobilizou o Brasil. Onde está Amarildo? O corpo nunca foi encontrado. Eles fizeram com o resto mortais de Amarildo, porque minha filha de 6 anos pergunta pelo pai todo dia, toda hora. Eu vou falar para minha filha que o pai está viajando, então eu queria que eles dessem pelo menos o corpo para mim poder enterrar. E minha filha veio e eu falava para minha filha, seu pai faleceu e a mamãe está enterrando. Que coisa, né? Até hoje a gente não saber o que aconteceu, a gente já sabe. O que levou e que fim levou o corpo do Amarildo, isso é impressionante. Será que a gente vai ter que ficar com esse sapo entalado na goela durante a história? Pois é, agora eu vou falar diretamente aqui, ó. Encontrei com a Beth hoje aqui no SBT Rio Manhã, logo que eu cheguei, mas na correria o táxi dela já estava esperando, eu não consegui conversar. Então eu vou conversar agora com a Beth de mulher para mulher, sabe, Beth? Eu nunca perdi ninguém próximo assim como você perdeu. Imagino a dor, imagino o coração. Todo quebrado diante da falta, da presença física do seu marido e também da presença financeira dele dentro de casa. Mas eu acho que agora, tô olhando no seu rosto, você que foi capaz, que sua mulher que sabe, é guerreira de criar tanto filho, tem uma filhinha ainda, tem um filho tão lindo que é modelo, aparece agora em programas de TV, porque é bonito mesmo. Mas eu gostaria de falar diretamente com você, de coração de mãe, de mulher. Graças a Deus eu tenho meu marido, mas eu acho que se eu me encontrasse numa situação complicada como a tua, eu acho que você deveria cobrar do governo um espaço no mercado de trabalho. Esse governo tem que ter a hombridade, tem que ter a responsabilidade de te inserir no mercado de trabalho para você, no mínimo, fazer o papel que o seu marido, como você disse, fazia tão bem, não deixava faltar nada e tudo mais. Arregaça a manga, pega o seu luto e transforma em luta, Beth. E exige sim aí desse governo que tem no mínimo que te dá isso, além da resposta, também um meio de sobrevivência, tá bom? Beijo pra você, pra toda a Rocinha também. Agora, urgente, gente, é isso mesmo? Estamos colocando aqui, é um flagrante de roubo? Melissa Munhoz tem informações de um flagrante de roubo. Bandido é preso na Lapa. As últimas informações de prima aqui. Ao vivo com as informações com Melissa Munhoz, tem as imagens. Mel, o que é isso? Fala. Oi, olha só, Isabelle, as imagens que o cinegrafista Luiz Gonzaga registrou agorinha há pouco. Esse é o bandido? E esse é o bandido que está sendo rendido, as mãos pra cima, mãos ao alto. A polícia militar foi chamada pelo Luiz Gonzaga, que viu esse homem roubando um triciclo. Na verdade, uma bicicleta de 3 rodas. Foi o Luiz Gonzaga quem chamou a polícia militar. Olha só o meu repórter cinematográfico, Luiz Gonzaga, ele viu o nosso funcionário aqui, ele tava roubando. Ih, tá cansado? Tava fugindo? Mas na rua da Lapa, Isabelle. Não, machucou as partes íntimas. Ui, que dó de você. Quer dizer, então, imagem exclusiva para você. Acabou de chegar aqui o nosso funcionário, o meu repórter cinematográfico, Luiz Gonzaga, estava passando, Mel, como que foi? Pois é, ele estava passando pela Rua da Lapa, Isabelle, viu esse homem roubando a bicicleta de 3 rodas, chamada de triciclo, aquela bicicleta que carrega mercadorias. E aí ele chamou a polícia militar, que correu, e aí você vê o momento, o flagrante dessa ação, o bandido sendo preso em flagrante, sendo levado para a 5ª delegacia. Não, qual que é a sua opção? Primeira vez que eu tentei. Uma tentativa, mas não teve nada não. Cuidado, vai pra pessoa aí. Como é que é? Foi a primeira vez que eu tentei ser bandido, é isso que ele falou? Bandido pede chinelo, né, Isabelle? Pede chinelo. Ai, que vergonha pra classe da bandidagem que deve estar embaixo. Foi o Robinho, nosso auxiliar,
que acabou vendo e chamando a polícia, ó, roubando de trabalhador. Mas volta na imagem pra gente mostrar a cara do sacana. Pra mim, quem rouba pobre, quem rouba trabalhador, merecia o triplo de cadeia. Todo mundo é bandido, mas quem rouba... Ah lá, ó, policial, o nosso chamão, a equipe chamou. Aonde achou? Ó, tava... Isso daí é o quê, Mel? São prédios abandonados? Prédio abandonado, um terreno baldio, ó, cheio tá andando normal. ele sendo rendido, olha. Tá andando normal. Aí vem a polícia com arma, parabéns aos policiais. Deixa eu ouvir. Ai, seu sogro tem te apanhado antes, cara. Se eu te apanho, tu vai ver só. Sobe rapidinho, filhão. Se machucou, Benzinho. Fica com essas imagens aí. Hoje tem Facebook. Não precisa vir aqui, não. Vou fazer um rápido intervalo pra tentar me refazer desse partes íntimas machucado. Daqui a pouco eu volto e coloco a sua opinião aqui, hein? Não saia daí. Eu volto já já. Prepare-se, pois você ficará frente a frente com o mal. Meu nome é Esther. Por fora, uma doce menina. Acho que sou diferente. Você é mesmo estranho. Mas por dentro, um terrível pesadelo. Sempre tem problema onde ela está. Que tipo de problema? E agora, todos correm perigo. Tem uma surpresa especial pra você. A Órfã Cine Espetacular. Hoje, 11 da noite, no SBT. Volta às aulas na Lim. 10% de desconto à vista ou primeira parcela só em abril. Mochilas a partir de R$17,91. Cadernos a partir de R$2,25. Tênis escolar R$22,41. Na Lim, essa é a nossa loja. Obrigado, gente! E essa música eu dedico especialmente pra você, minha amiga Débora. Querido, obrigada. Amiga, não é um sonho? Claro, é o meu sonho. Que sonho, hein? Com 1 milhão no bolso fica fácil realizar tudo que você sempre quis. Faça já um Super X-Cap. Você concorre todo mês até R$1 milhão, 20 mil por semana, além de prêmios instantâneos. Corra pra lotérica. São prêmios do tamanho dos seus sonhos. Super X-Cap é da Caixa. Gente, olha essa promoção Voz Total para falar dentro e fora de casa. É fixo ilimitado por apenas R$ 29,90 por mês. E tem pré-pago ilimitado. Só mais R$10 por mês. Dá para cadastrar até 3 chips. E o valor já vem na conta do fixo. Quanta vantagem, né? É que o gerente ficou maluco. Não é saudão. É compromisso. Promoção Voz Total da Oi. Fixos pré-ilimitados. Assine já. Na Ricardo Eletro, estofados, 50% de desconto. Salas de jantar, 50% de desconto. Na mega liquidação de janeiro, tem móveis com até 50% de desconto. É nesta terça e quarta. Ricardo Eletro. Pessoal, chegou a hora de resgatar as suas esperanças de mudar de vida com a telecena de Ano Novo. Você que comprou a edição de 2013, tá na hora de levar seu título até uma lotérica, dar algumas moedas e trocar pela nova. Agora as chances de ganhar dobraram com a dupla sorte. São 2 quadros para você marcar e comemorar. Então não perca tempo, aproveite. Telecena de Ano Novo. Troque já a sua. Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista. Rio de Casa Nova, gostaram da minha cobertura? Aí eu tô me ambientando, tem pedacinho aqui que eu não conheço, vou começar a deixar o Cadu 2, vou entrar atrás do plástico, ver se ele consegue me enquadrar, né? Ué, pois é. Olha só, gostei da Conlube hoje, tá sabendo o que ela fez? Recolheu 40 toneladas de lixo em Copacabana depois do feriado. Daniel Penafirme conta pra gente qual foi a estratégia pra mostrar pros porquinhos o que eles fizeram. Rodou. No cenário de cartão postal, algo diferente. A enorme montanha de lixo chamou a atenção de quem passava pelo calçadão de Copacabana. É muito feio e causa vergonha, né? O Rio não merece, né? Isso é uma vergonha para a cidade, para todos nós. Todo o detrito foi recolhido pela Conlurb na noite de ontem, após um feriado de sol e praia cheia. A montanha reúne o lixo deixado pelos frequentadores apenas na faixa de areia e não inclui o que foi colocado nas caçambas. O monte tem cerca de 40 toneladas, o equivalente a 4 caminhões cheios. Olha só o que o pessoal traz de casa e larga na areia da praia. A gente consegue ver, olha aqui, ó, boneca de criança, aqui um baldinho. Isso aqui, inclusive, é uma necessaire, ó, que tá em bom estado até, ó. Tá um fecheclé funcionando. Remédio, olha aqui, uma cartela de remédio
que deixaram por aqui, além, é claro, do lixo orgânico. Mas não precisava ser assim. A praia de Copacabana possui 560 caçambas de lixo ao longo da areia. Quantidade suficiente para receber até 140 metros cúbicos de lixo. Aqui, por exemplo, tem 75 metros cúbicos de lixo. Mais o que foi tirado ao longo do dia não chegou nem perto do total da capacidade de receber o lixo da praia. Então isso quer dizer que esse lixo poderia estar na lixeira? Poderia e deveria estar na lixeira. É, princesinha do mar, assim a sua barra fica suja. E nem mesmo a Operação Lixo Zero, que multa quem joga lixo na rua, é capaz de, digamos assim, limpar a sua situação. Quando você está na praia e você deixa um lixinho do lado, o fiscal do Lixo Zero ele não pode te multar, porque aquilo pode ser um produto de consumo teu que depois você vai descartar corretamente. Então, a colaboração das pessoas é fundamental para a gente manter a cidade limpa. O carioca está se comportando legal na praia? Claro que não. Nem o carioca, nem o turista. Ontem eu recolhi um monte de lixo da praia. Agora, antes de encerrar o jornal, quero fazer um apelo para você aí de casa. O nosso colega querido da Rádio Tupi, Jorge Nunes, está aí, ó, local onde você pode doar. O Jorginho do show do Clóvis Monteiro, um beijo, Clóvis, está precisando muito de doações de sangue. Eu faço aqui um apelo para vocês aí. As doações podem ser feitas no Hematologistas Associados de Botafogo e na Santa Casa de Misericórdia. Na minha página tem como fazer a doação. Jorginho, que todo mundo conhece, aquele bom humor maravilhoso. Aqui, ó, beijo, Jorginho, você vai se recuperar logo, eu conto com vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo no coração de todo mundo e amanhã vocês já sabem. Tamo junto! SBT Rio. Oferecimento. Preço, atendimento e qualidade. Presunic. Anhanguera, você faz, a transformação acontece. Inscreva-se já.